Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Elias do canal Passeio na Imigração com a parte 2 do vídeo sobre trabalho, sobre direitos trabalhistas, impostos, aposentadoria, o básico, aquilo que você precisa saber se você pretende vir trabalhar aqui na Irlanda, tá? Ou se você já está trabalhando aqui, mas não entende muito bem como funciona, quais são os seus direitos, esse vídeo aqui e o anterior, a parte 1, são para você. Então deixe o comentário aí caso você queira que a gente traga mais informações sobre o assunto ou se ficou algo mal explicado aqui, deixe o comentário, joinha, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos informativos, os vlogs e todos os outros vídeos que a gente posta aqui no canal. Então, gente, retomando aqui o assunto, né? Na Irlanda, né, você tem os direitos trabalhistas, né, você tem direito aos direitos trabalhistas se você estiver trabalhando full time, né, o tempo integral, se você estiver trabalhando meio período, ou se você estiver trabalhando aqui com alguma autorização de trabalho, que seja um work permit, né? E também tem uma forma de trabalho aqui que o pessoal se refere como contrato de 0 hora. A gente vai explicar um pouco sobre essas diferenças aqui entre os tipos de trabalho agora aqui, tá? Então, para os funcionários aqui que trabalham em tempo integral, é basicamente o que foi explicado no primeiro vídeo, tá? Na parte 1. Então, funcionários de meio período. Agora tem umas situações aqui que é bom a gente dar uma conversada, né? Então, funcionário de meio período é alguém que, obviamente, trabalha menos que alguém em tempo integral, só que se você trabalha em meio período, você não pode ser tratado de uma forma menos favorável do que quem está trabalhando em período integral. Lógico que as regras aqui para quem, por exemplo, tem programas de previdência privada e tudo são um pouco diferentes, né, para quem em relação a quem trabalha tempo parcial, né, o part-time aqui, o meio período. Se você está em um trabalho aqui de emprego integral, você não tem o direito legal de mudar para um emprego de meio período ou para outros padrões de trabalho flexíveis, tá? Isso teria que ser feito em acordo com o seu contratante aqui, mas não existe um direito aqui em relação a isso. Mas se você quiser fazer uma solicitação para o seu empregador mesmo assim de querer reduzir a sua carga horária, o empregador ele pode considerar essa sua solicitação, mas fica a critério dele aceitar ou não, tá? Existem os chamados contratos 0 hora aqui, que seria um tipo de contrato de trabalho em que você está disponível para trabalhar, mas não tem uma quantidade de horas especificadas, uma quantidade mínima de horas especificadas, tá? Esses tais de contrato 0 hora, segundo a legislação trabalhista da Irlanda, eles são proibidos para a maioria dos casos, tá? Existem algumas exceções, por exemplo, trabalhos casuais, né? Então, por exemplo, algum trabalho que você trabalha eventualmente num evento, assim, você vai ter um show e você vai trabalhar para uma agência que foi contratada para trabalhar nesse show, com limpeza, com organização do evento. Então, não tem um número específico de horas, você vai trabalhar quando tiver um evento, alguma coisa assim, né? Então, isso aí seria uma exceção à regra. Eu não sei dizer quais são todas as exceções, tá? Mas é só questão de pesquisar aqui que você encontra. Mas na maioria dos casos, você precisa ter especificado no seu contrato qual é a quantidade mínima de horas, né, que você está sendo contratado para trabalhar. Então, eles têm que garantir que você vai ter essas horas aí. No caso das permissões de emprego, os work permits, né, que são as permissões de trabalho que você tem que fazer uma aplicação para um visto específico, você tem direito às mesmas proteções de quem é um irlandês trabalhando aqui na Irlanda, tá? Então, vale a mesma legislação trabalhista, tá? A única diferença é que tem todo aquele processo burocrático da aplicação dos vistos de trabalho, né, que a gente tem um vídeo específico aqui no canal. Então procurem aqui na nossa playlist de vídeos informativos o vídeo sobre visto de trabalho que está tudo explicado lá como é que faz, tá? Agora falando um pouco sobre o aviso prévio, né? Você tem certos direitos aqui na Irlanda se você perder seu emprego, tá? Eles são relacionados aqui aos períodos de aviso prévio e o pagamento das férias anuais que você ganhou, né? Você tem direito, mas você acabou não tirando. Então, assim, aqui é diferente em relação ao Brasil. Normalmente no Brasil, quando você sai de um emprego, é feito todo aquele cálculo da rescisão e tem umas multas. Então você normalmente até acaba saindo com um dinheirinho bom, às vezes, né, se você já está um certo tempo numa empresa. Aqui na Irlanda não tem basicamente isso não, tá? Aqui, quando você é mandado embora de um emprego, você decide sair, basicamente o que você tem é direito aos dias de férias que você não tirou, tá? Isso que eles vão acabar te pagando, né? Então, existe aqui um benefício social semelhante ao seguro-desemprego, tá? Que você tem que aplicar, mas não é pago pelo seu empregador, assim, né? Não é uma multa como no Brasil, alguma coisa assim. Então, eu não vou abordar aqui os benefícios sociais, tá?
Mas, basicamente, né, você tem direito às férias que você não tirou. Se você estiver deixando o seu emprego, você tem que cumprir aqui os períodos de aviso prévio que estão no seu contrato de trabalho. Isso vai ter que estar especificado lá no seu contrato de trabalho, tá? Se não tiver especificado no seu contrato de trabalho qual que é esse período de aviso prévio, você tem que seguir os termos que são dados num documento aqui do governo chamado Minimum Notice and Terms of Employment Acts. Então, basicamente, né, esse requisito dependerá de quanto tempo você está trabalhando para o seu empregador. Então, esse aviso prévio varia de acordo com o tempo que você está trabalhando nessa mesma empresa, para esse mesmo empregador, né? O empregador deve, para rescindir o contrato de trabalho de um empregado que esteve em seu serviço contínuo por um período de 13 semanas ou mais, ele tem que dar a esse empregado um período mínimo de aviso prévio também, tá? Que é calculado de acordo com os critérios a seguir. Isso aqui que eu vou falar são os tempos mínimos, tá? Dados aqui no Minimum Notice and Terms of Employment Acts, tá? Não quer dizer que isso vai valer para todo mundo, tá? Então, varia, basicamente, cheque o contrato, tá? Se não tiver especificado, vale o que eu vou falar a seguir, tá? Então, o tempo de notice, né, de aviso prévio, tem que ser uma semana se você trabalha menos de 2 anos na empresa. Ele tem que ser de 2 semanas se você está trabalhando entre 2 anos e 5 anos, ou seja, mais de 2 e menos de 5 anos, você precisa cumprir um aviso prévio de 2 semanas, tá? E 4 semanas se você estiver trabalhando de mais de 5 anos e menos de 10. 6 semanas se você estiver trabalhando mais de 10 anos, mais menos de 15, e se for 15 anos ou mais, aí são 8 semanas de aviso prévio que você vai precisar cumprir ou que o seu empregador tem que te avisar com antecedência, né, que você será demitido, né, ou que a sua vaga será fechada, porque aqui existe uma diferença aqui em relação ao Brasil, que eles diferenciam, né, quando você é demitido ou quando você é tornado redundante. Então, só explicando esse termo do redundante, que não é muito comum no Brasil, né? A redundância ela acontece quando a sua vaga de emprego deixa de existir, né? Então, por exemplo, estão te desligando da empresa, né, ou do seu emprego porque estão, por exemplo, fechando um setor, a empresa não vai mais atuar naquela área, então eles não vão te substituir por outra pessoa, a sua vaga simplesmente deixa de existir, então você acaba entrando numa condição aqui chamada de redundância. E aí existem benefícios sociais específicos, né, para esses casos, e também a outra situação seria você ser simplesmente demitido, que é o seguinte, você vai ser substituído por uma outra pessoa, sua vaga continua existindo, mas você não vai mais estar trabalhando nela, né? Então aí realmente é o semelhante à demissão mesmo, né? Então já se aplicam outras condições. Então assim, no caso que para você se qualificar para um pagamento de redundância, você tem que ter trabalhado para o seu empregador por pelo menos 2 anos consecutivos e atender outros critérios aí que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? No caso da demissão, depende, né, por que você foi demitido, né? Existem motivos que são considerados justos e motivos considerados injustos. Normalmente, segundo a legislação aqui, você tem que ter trabalhado para o seu empregador por pelo menos 12 meses consecutivos para poder entrar com uma ação por uma demissão injusta, tá? Então, assim, se você estiver trabalhando menos de 12 meses consecutivos, vai ser difícil você argumentar aqui que a sua demissão foi injusta, a não ser, claro, né, situações em que aconteceu alguma coisa mais grave, né, e que realmente dão direito a você entrar aqui na justiça. Mas de uma forma ou de outra, né, se você está trabalhando menos do que 12 meses e você foi desligado, você não teria muito como reclamar, tá? Então, mas se você quiser reclamar, como é que você faz para reclamar de alguma situação que aconteceu no seu trabalho, que foi injusta e que você foi punido eventualmente por alguma coisa? Você pode entrar primeiramente em contato com o seu empregador e tentar resolver informalmente a situação, né? Se não funcionar, você tem um órgão aqui chamado Workplace Relations Commission, WRC, em que você pode, por meio de um formulário, você pode fazer uma reclamação online, né? Então, dependendo do tipo da sua reclamação, você pode ter que juntar documentos, né, para provar o que você está falando, né, se seus direitos não foram cumpridos e tudo mais. Então você vai ter que reunir esses documentos para poder apresentar eles ali no WRC quando você abrir uma reclamação, né? Então a sua reclamação tem que ser feita dentro de 6 meses do suposto incidente aqui, né? Que é o motivo da sua disputa com o empregador.
Esse prazo pode ser estendido por mais 6 meses se tiver uma causa razoável para ter ocorrido esse atraso aí no tempo que você deveria ter entrado com a reclamação, né? A sua reclamação ela pode ser tratada com uma forma de mediação ou adjudiciação. Então, no caso da mediação, se ambas as partes concordarem aqui em ter um mediador, né, a disputa de vocês pode ser resolvida aqui de uma forma mais informal, aqui, né, extrajudicial, sem precisar realmente começar com o processo na justiça, no tribunal, né? Ou se não tiver acordo nesse caso, você pode entrar com uma ação judicial mesmo, né, que vai ocorrer uma audiência pública e o oficial aqui vai fazer um julgamento formal do seu caso. Se, né, depois da decisão do WRC em relação à sua reclamação, que você não estiver satisfeito, né, com qual a decisão foi tomada, você pode apelar para o Tribunal do Trabalho, tá? Então, os recursos normalmente têm que ser feitos dentro de 42 dias depois da decisão aqui do WRC, tá? Se você não apelar da decisão dentro de 42 dias, ela se torna legalmente vinculativa e pode ser executada através do Tribunal Distrital. Então, se você precisar reclamar, basicamente, tente resolver com o empregador. Se não der certo, abra uma reclamação no WRC. Se você não gostar da decisão, apele para o Tribunal de Justiça. Agora vamos falar um pouquinho sobre aposentadoria, gente. Como é que funciona a aposentadoria aqui na Irlanda? Olha, eu pesquisei, é um assunto extremamente complexo, tá? É muita coisa, tá? Tem muitas situações específicas. Então, assim, eu vou dar só realmente umas informações bem básicas aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem que no futuro eu entre aqui nesse tema, se tiver bastante pessoas pedindo, né? Eu posso até tentar me aprofundar mais, mas realmente é um negócio bem complicado. Assim como é no Brasil também, né? Então é coisa para gente especializada, tá? Eu realmente estou aqui buscando só informações na internet, no site do governo, né? Mas realmente isso exige um pouco mais de preparo profissional mesmo, tá? Que eu não tenho, tá? Não é a minha área. Mas eu vou tentar ajudar vocês aqui da melhor maneira possível. Então vamos lá. Não tem uma idade única aqui para se aposentar na Irlanda, tá? Porque aqui, assim, aposentadoria, né? Existe a aposentadoria e existe o benefício da aposentadoria, que seria o valor que você recebe do governo. Aqui eles não consideram a mesma coisa, né? Você pode se aposentar do seu trabalho sem necessariamente aplicar para uma aposentadoria do governo, né? Então vamos só explicar aqui. No geral, eles consideram aqui que 65 anos seja a idade que a maioria das pessoas se aposenta. Aqui na Irlanda, para alguns contratos de trabalho já vem especificado qual que é a idade que você teria que se aposentar desse trabalho, tá? Até para serviços públicos aqui também, cada um tem a sua situação específica, tá? Por exemplo, polícia se aposenta com uma idade menor, assim como é no Brasil também, né? Então são várias situações. No geral, o pessoal considera que 65 anos é uma idade ok para se aposentar. Se você quiser se aposentar aqui de uma forma antecipada, né? Então, você pode também. Eles consideram que se você se aposentar antes dos 65 anos, isso seria uma aposentadoria antecipada, tá? Se você acabar se aposentando aqui com essa aposentadoria antecipada, você tem que verificar se você realmente tem direito ao pagamento de assistência social aqui da aposentadoria do governo. Existem diferenças aqui em relação à aposentadoria de quem contribuiu o suficiente, né, por meio do PRSI, que é aquele imposto que eu expliquei na parte 1 do vídeo aqui, né, no vídeo 1. E de quem não conseguiu contribuir, né, ao longo da sua vida a quantidade necessária para poder se aposentar, né? Então são valores diferentes que as pessoas recebem. Se você contribuiu o suficiente, você recebe um valor. Se você não contribuiu o que precisava, você recebe outro. Mas de qualquer forma você recebe, mas você recebe somente a partir dos 66 anos de idade. Você tem que ter essa idade mínima para poder aplicar, tá bom? Você até consegue aplicar aqui, pelo que eu dei uma pesquisada, com idade menor do que isso, mas você vai receber menos, tá? Consideravelmente menos. Então, para poder aplicar aqui para uma aposentadoria, existem 3 condições aqui. No caso da aposentadoria que você contribuiu necessário, né? Você precisa comprovar que você pagou as contribuições do PRSI antes de atingir uma determinada idade, ou seja, para você obter a pensão do Estado aqui aos 66 anos, você tem que ter começado a pagar o PRSI antes dos 56 anos, ou seja, você tem que ter pelo menos 10 anos de contribuição do imposto. Você tem que ter um certo número de contribuições pagas, né? Então, se você atingir a idade de aposentadoria em ou após abril de 2012, né? Ou seja, para quem está trabalhando agora, você precisa ter 520 contribuições PRSI de taxa integral, ou seja, 10 anos de contribuições.
E você tem que ter uma média anual ou um número anual de contribuições aqui, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Tem várias regras aqui específicas e várias formas de calcular, são pelo menos 3 ou 4 formas de calcular essa média anual aí, então eu não vou entrar em detalhes aqui porque, sendo bem sincero para vocês, eu não entendi 100% como é que funciona, tá? E, né, na situação de que você não contribuiu o suficiente, aí funciona da seguinte forma: você precisa ter 66 anos ou mais, você precisa ter o número de PPS, você tem que passar por uma análise aqui de bens que você tem, né? Na verdade, de renda, né? Então, se você tem renda de outras coisas, por exemplo, investimentos, ou você recebe dinheiro de aluguel, enfim, várias situações aqui, tá, gente? Isso é analisado pelo governo para ver se você tem direito a receber essa aposentadoria, né? E você também tem que, obviamente, estar vivendo na Irlanda e atender aos critérios aqui, as condições que são exigidas pelo governo para eles te considerarem como um residente habitual, né? Um residente normal aqui do país. Tem várias exceções aqui, tem regras especiais se você é fazendeiro, tem determinados trabalhos aqui que tem situações diferentes, tá? A gente não vai chegar a entrar aqui nessa situação, até para quem mora sozinho, por exemplo, e aluga um quarto da casa, também tem umas determinadas situações aqui em que isso não entra na conta da renda para poder justificar se você recebe ou não, se você vai receber ou não a aposentadoria. Então, assim, são muitas e muitas e muitas regras, tá, gente? Isso até inclusive nos documentos aqui no site está escrito, né, que é tudo muito complexo e que você precisa aplicar e vai ser analisado, né? Então, assim, de qualquer forma, se você está em dúvida ou não, aplique que o governo vai analisar e vai dizer se você tem direito ou não. Agora, assim, essa aposentadoria das pessoas que não contribuíram o suficiente, né, segundo aquela primeira regra que eu passei, quanto que seria o valor, né? Então, assim, eu dei uma pesquisada e eu descobri aqui que para pessoas que têm entre 66 e 80 anos, a pessoa receberia um valor de 266 euros por semana, tá? Existem alguns adicionais aqui que você poderia receber em relação a várias situações, tá? Que também não são muito claras aqui, teria que pesquisar mais a fundo, tá? Mas basicamente é um valor de 266 euros por semana, tá? Que não é muito, tá? Então vocês podem ver o seguinte: aqui na Irlanda, boa parte das pessoas tem algum tipo de previdência privada, né? Também auxiliar, né? A essa previdência do governo, ou tem outras formas aí de renda, né? Investimentos para poder conseguir custear aqui seu custo de vida na velhice, né? Na aposentadoria. Então não dá para contar só com o dinheiro que viria do governo, tá? Então, fiquem também ligados, né? Porque boa parte dos empregadores aqui apresentam algumas oportunidades de previdência privada. Aí você analisa e vê se vale a pena ou não, né? Porque previdência privada é semelhante ao que é no Brasil, né? Tem custos envolvidos, você tem como abater uma parte de impostos, é bem semelhante ao que acontece no Brasil, tá? Mas basicamente o que eu queria passar para vocês aqui com relação à aposentadoria é o seguinte: 66 anos, tá? E o valor é baixo, tá? Considerando um custo de vida de um idoso que ainda tem que arcar com despesas médicas e tudo mais, né? Tem benefícios específicos também para pessoas idosas, gente que tem problema de saúde, tem muita coisa aqui, tá? Então seria também uma questão de pesquisar aí, se você precisa dessas informações, pesquisar com alguém especializado, tá? Então, gente, esse aqui foi o segundo vídeo, a segunda parte do vídeo sobre direitos trabalhistas e taxas, né, aqui, impostos aqui na Irlanda, que você precisa saber, o mínimo que você precisa saber para trabalhar aqui, tá, de uma forma assim mais consciente, de saber se o seu empregador está cumprindo com os seus direitos aqui trabalhistas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo ele é mais uma introdução ao assunto, o assunto é bem complexo, mas acredito que pode ser útil para algumas pessoas. Várias pessoas tinham pedido esse tema aqui ao longo de alguns meses, né, do nosso canal. Então agradeço aqui quem assistiu até o final. Considere se inscrever aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos, né, gente? Se quiser fazer uma doação de um cafezinho aqui para gente, né? Tem o QR Code que vai estar aqui do lado. Tem também, se você prefere Pix ou qualquer outra forma, tem aqui na descrição do vídeo, vão estar as formas que você tem de apoiar esse canal, tá? E outra coisa, se você quiser informações detalhadas, tem as referências aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo os links principais, tá?
que se você quiser pesquisar por conta própria, tá aí o seu começo, né, da sua jornada, tá? Você pode utilizar esses links aí para poder guiar o seu caminho, né? Mas é complexo, tá, gente? Mas muito obrigado, pessoal. Até mais, até os próximos vídeos. Tchau!